A nona rodada foi a rodada de clássicos no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho das partidas, né? Já agradecendo a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Dá o like aqui no nosso vídeo, na nossa live, independente de onde você estiver acompanhando, né? E se inscreve também em todos os nossos canais, né? O canal de cortes, o canal de lives, link para tudo na descrição aqui da nossa live ou do nosso vídeo. Mas está na tela para vocês aí os jogos da nona rodada dessa Série A do Campeonato Brasileiro, com o Ceará vencendo a equipe do Sport. 2-0 para a equipe do Ceará. O Sport que vem sem vencer ainda no Campeonato Brasileiro. Até eu vi uma piada da galera que foi genial, pô. Até Reticências tem 3 pontos e o Sport só tem 2, né, até agora. São 9 jogos, 2 pontos conquistados para a equipe do Sport apenas. E, cara, o aproveitamento da equipe do Sport, ele é pífio, né? Então, assim, claro que são 9 jogos apenas, tudo pode mudar, né, nas próximas... São 29 rodadas que faltam, né? Mas vamos lá, são 2 pontos em 9 jogos. Multiplicado por 38 rodadas, o Sport terminaria o campeonato com 8,44 pontos. Então, claro que é um retrato muito pequeno ainda do Campeonato Brasileiro, né? Mas que já são quase 10 rodadas. Tá ligado? São quase 10 rodadas e o Sport até agora não conseguiu vencer e é assustador, né? O aproveitamento ruim que tem a equipe do Sport. E assim, cara, os jogos que eu vi da equipe do Sport não são nem jogos em que o time vende caro suas derrotas, são jogos em que o time é completamente frágil, tá ligado? É muito frágil aí o time do Sport e precisa de uma reformulação grande se quiser brigar para se manter. Né? Já são 7 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então o time do Sport está numa situação muito complicada. Perigando, inclusive, ter aquela pior campanha da história dos pontos corridos, que foi da Chapecoense. Em 2021 ou foi 2022, que fez só 15 pontos. Nessa pegada, o time do Sport vai chegar a fazer a metade dos pontos que fez a Chapecoense, cara. Tá ligado? Então, enfim. Que situação da equipe do Sport, né? E o Vasco, que meteu 3-0 apenas na equipe do Fortaleza, um atropelo da equipe do Vasco, né? E o time do Fortaleza reafirma aquilo que eu venho falando. É um time que às vezes faz boas partidas, mas que às vezes faz partidas muito ruins. Então, esse 3-0 aí perdendo para a equipe do Vasco deixa o time do Fortaleza numa situação que não é confortável no Campeonato Brasileiro, perde posição para o Vasco, inclusive, e fica aí na 14ª colocação. Então é um time que ainda precisa se encontrar no ano. Né? O Fortaleza, ele vem numa 4ª colocação de Copa do Nordeste, que não é a melhor coisa do mundo, né, velho? Perdeu, inclusive, para a posição para o Ferroviário da Série D. Perdeu o Campeonato Cearense. Na Libertadores ainda tem chance de se classificar, mas vem mal aí no Campeonato Brasileiro e não é um time que vem apresentando indícios de melhora, né, velho? Então precisa também de uma melhora urgente aí o time do Fortaleza para poder terminar o ano de maneira positiva. Né? É um time que estava acostumado a brigar por vaga na Libertadores, mas que está se afastando, né, dessa briga. Tá com 10 pontos, aí as equipes aqui da frente estão numa fase bem melhor, né? Fora que o time do Fortaleza é um time que empata bastante. Já tem 4 empates. E aí isso aí vai para critério de desempate, né? Tá abaixo do Vasco exatamente por conta disso. Mas enfim, precisa acordar aí a equipe do Fortaleza. E eu não falei do Ceará, né? O Ceará vem muito bem. É o time nordestino com a melhor classificação até agora no Campeonato Brasileiro. Vem aqui na 5ª posição, né? Então, não sei até onde o time do Ceará vai conseguir segurar essa posição, né, de 5º colocado, de vaga pelo menos na pré-Libertadores. Não sei até onde o Ceará vai conseguir sustentar isso, mas que já é uma boa arrancada para aqueles 45 pontos. Né? O Ceará já conseguiu 15 em 9 partidas, então essas arrancadas iniciais sempre são muito boas para a equipe poder fazer um campeonato consistente, né? E não correr riscos lá na reta final. Então isso daí dá até mais tranquilidade para a equipe
brigar pelas primeiras colocações, né, velho? Então, é um belo início aí da equipe do Ceará no Campeonato Brasileiro, tá? Uma bela arrancada do Vozão. O Corinthians venceu a equipe do Santos 1-0 nesse domingo, né? Domingo marcado aí também pela ausência do Neymar, né, na partida do Santos. O Santos apanhando do Corinthians e o Neymar assistindo a Kings League. Complicado, né, velho? Então, vergonhoso esse retorno do Neymar à equipe do Santos, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu até não tinha falado da equipe aqui do São Paulo contra o Grêmio, né? O São Paulo vencendo 2-1 a equipe do Grêmio e o Grêmio que um time que apresentou muito pouco ou quase nada contra a equipe do São Paulo, né? E entra na zona do rebaixamento, inclusive. Então o Grêmio entra numa crise complicada, né? Em meios a uma partida decisiva contra o CSA na Copa do Brasil. Então, para o torcedor do CSA, isso aqui foi ótimo, porque dá uma pressão na equipe do Grêmio. Teve problema também em relação à equipe, o Mano Menezes, né? O Mano Menezes acabou perdendo alguém da família, né? Eu não gosto nem de falar muito disso aí, mas porque o Mano Menezes nem para o jogo do contra o São Paulo foi, né? Então, assim, foi uma situação bem triste em relação ao Mano Menezes, né? Filhos do genro do Mano Menezes estavam em carro que capotou no Rio Grande do Sul. Muito triste isso, né? E acaba que o Mano, dois de seus familiares vieram a falecer, né? Acidente grave e tal, então é bem complicado, né? Então, assim, eu não gosto nem de falar muito disso, cara, porque traz um clima tão pesado, tão ruim, né, aqui pra nossa live, mas todas as nossas menções aí também, né, e desejos de nossos sentimentos aí para o Mano Menezes e a família inteira que deve estar sofrendo bastante com isso, né? E nesse caso o futebol fica em segundo plano, né? Mas aí sempre o principal é o fator social, o fator pessoal, né? Então, nossos sentimentos aí ao Mano Menezes e a toda a família, mas futebolisticamente falando, a equipe do Grêmio vem numa situação bem complicada. O time vem numa crise muito grande, tá? E aí essa derrota aí pesa muito aí para a equipe do Grêmio e dá um respiro para a equipe do São Paulo. Tivemos também o Bahia vencendo a equipe do Vitória por 2-1, né? O Bahia faz um 1-0. Depois o Vitória empata o jogo. E aí, velho, o segundo gol da equipe do Bahia foi uma. Se vocês verem o gol, velho, a bola pipoca tanto, mas a zaga do Vitória, velho, uma mãe, tá ligado? Uma mãe, velho, a defesa do Vitória. A bola pipocando, pingando dentro da área e ninguém dá uma cortada, tá ligado? É só a bola pinga pra lá e pinga pra cá e não chega alguém dar uma rasgada, tá ligado? Então foi foda esse gol tomado aí pela equipe do Vitória. A torcida deve ter ficado muito puta, velho, tá ligado? Mas triunfo aí da equipe do Bahia, que me sobe ainda mais ali na tabela, vai pra sexta colocação e confirma uma boa temporada da equipe do Bahia, tá? Não é uma temporada ruim, é uma boa temporada. Apesar de não ser aquela temporada do ano passado com a arrancada gigantesca, né, que tava brigando lá pela liderança, é uma boa temporada da equipe do Bahia. Já o Vitória vem aí fora da zona do rebaixamento, né, mas perdeu algumas posições, mas é porque tá muito embolado ali, né? Qualquer rodada que você ganhar, você sobe várias posições. Se você perder, você cai várias posições, né? Então tem isso também. Juventude 1, Fluminense 1 também, Juventude lá na zona do rebaixamento e o Fluminense lá mais acima na tabela, né? Fez um bom início de campeonato o time do Fluminense, mas já vem descendo algumas posições, né? Flamengo e Botafogo 0-0, esse jogo aqui, velho, que eu até esperava um jogo mais movimentado, né? Esse Flamengo e Botafogo.
E Bragantino 1, Palmeiras 2, esse jogo aí garantiu o Palmeiras na liderança do campeonato. Se o Bragantino ganhasse esse jogo aí, o Bragantino teria assumido a liderança, né? Porque o Palmeiras estaria com 19 pontos e o Bragantino ganhando ele teria vindo para 20. Então, o Palmeiras esse jogo aí conseguiu essa disparada e abre 4 pontos de vantagem, né? Então, belo início da equipe do Palmeiras, né? De 9 jogos ganhou 7, empatou 1 e perdeu 1 apenas. Então, grande início aí de campeonato da equipe do Palmeiras, né? Cruzeiro 0, Atlético 0. Como eu tinha falado já um tempo atrás, né? Eu falei o Cruzeiro até um pouco mais ativo nesse jogo do que o Atlético, mas ficam no Oxo aqui, né? E o Internacional empatando com a equipe do Mirassol. Mirassol que vem surpreendendo, tá, gente? Imaginei o time do Mirassol lá nas últimas posições, mas olha aqui o Mirassol. Apesar de ser um time que empata muito, é um time que perde pouco, né? São 2 derrotas apenas na competição. E assim, apesar do empate também ser um critério de desempate importante, porque quando você tem muitos empates, por exemplo, o São Paulo, 6 empates, né? Aí você tem uma vitória a menos do que o Botafogo, por exemplo. Então isso daí bota você abaixo dos seus adversários. Faz com que você precise fazer um ponto a mais, pelo menos, para estar à frente deles, né? De certeza, porque você já tem uma vitória a menos aqui, entendeu? Então, esse é um critério de desempate importante. Mas, por exemplo, é melhor você empatar do que perder, né? Então, o Mirassol é um time que vende caro os seus jogos. Então, consegue até estar numa posição aqui, ó. Não digo confortável, mas, pô, tem 4 times entre o Mirassol e a zona do rebaixamento. São 2 pontos apenas, mas tem vários times entre ele e a zona. Então, vem fazendo um campeonato digno a equipe do Mirassol. Me surpreende esse início da equipe do Mirassol, tá? E, gente, depois da próxima rodada, a gente já vai ter 10 jogos, né, realizados aí. Então, a gente vai conseguir fazer aí, traçar aí algumas projeções, né, para a sequência final do campeonato. Sequência final não, para a sequência do campeonato. E também a gente pode fazer até uma tier list, certo? Com a nossa ideia aí das equipes e fazer uma brincadeira aí com a galera, né? Isso para a próxima semana, beleza? Para não a próxima live, que a próxima live seria na sexta-feira, né? Sexta-feira dessa semana, então seria ainda antes da 10ª rodada. Então, após a 10ª rodada, a gente faz uma tier listzinha aqui da sequência do Campeonato Brasileiro. Beleza, meus queridos? Mas é isso aí, não se esqueçam, deixar o like aqui no nosso canal, se inscrever aqui no Espaço da Bola, no canal de cortes, em todas as nossas redes, link na descrição aqui da nossa live e do nosso vídeo.